Muito obrigado, Isis. Boa noite para você, excelente final de semana para você que agora vai poder descansar, curtir aí o sábado e domingo. Para você que está em casa, excelente noite, boa sexta-feira para você. Fique aqui com a gente no Jornal da Cidade, que começa a partir de agora. Ao meu lado, Adriana Dias. Boa noite para você, Adriana. Muito boa noite, Ale. Muito boa noite para você de casa. O JC de hoje começa. A gente tem mostrado aqui no Jornal da Cidade várias ocorrências em escolas públicas de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, e novamente os criminosos voltaram a agir. Desta vez, um estudante de 15 anos foi baleado dentro de uma unidade de ensino. E o susto foi ainda maior porque tudo isso aconteceu no momento em que os estudantes saíam da escola. O adolescente de 15 anos foi baleado no portão de saída da Escola Estadual Antônio Miranda de Melo, em Caucaia, no momento em que ele saía do colégio após as aulas da manhã. O jovem foi socorrido com vida para o Hospital Municipal de Caucaia. A escola suspendeu as atividades no período da tarde e noite. A polícia esteve no local e fez diligências na região para tentar encontrar os autores dos disparos. Ainda não se sabe o que teria motivado o ataque, já que, segundo familiares, a vítima não teria envolvimento com nenhuma organização criminosa. O JC desta sexta-feira você vai ver também. Em visita ao Ceará, ministro Paulo Guedes diz que o Brasil reagiu de forma heróica à pandemia e anuncia pacote de privatizações para este ano, incluindo os Correios. Mãe e filho são atropelados por carro em alta velocidade. Mulher que era professora morreu na hora. Depois do combustível, agora é a vez do pãozinho. Valor dispara nas padarias e quilo do produto chega perto dos R$20. No Cariri, estudantes passam mal após supostamente comerem comida crua, servida no intervalo da escola. A partir de agora, no Jornal da Cidade. No Cariri, a Polícia Civil prendeu 3 suspeitos de tráfico de drogas em Juazeiro do Norte. O trio usava crianças para despistar o crime. As 2 mulheres e o homem foram presos em flagrante. Com eles foram apreendidos mais de 2 quilos de cocaína, 4 aparelhos celulares, balanço de precisão e uma quantia em dinheiro, além do carro onde eles estavam. Dos 3 ocupantes adultos do carro, 2 não tinham antecedentes criminais e uma mulher já possuía passagem pela polícia por tráfico de drogas. Os suspeitos levavam 2 crianças de colo no veículo para despistar o crime. Além dos adultos, foram apreendidos 2 adolescentes de 14 e 17 anos. E uma escola de educação profissional de Juazeiro do Norte serviu comida supostamente crua para estudantes que passaram mal após ingerirem o alimento. Pelo lado de fora, aparentemente, a situação na hora do almoço hoje era bem mais tranquila que a de ontem. As imagens gravadas pelos próprios alunos mostram a revolta com as condições da comida servida. Os relatos são de estudantes do ensino médio da Escola Estadual de Educação Profissional Moreira de Souza. Desta última vez, o gás de cozinha teria faltado. Além do atraso, os estudantes denunciam que a comida estava sendo servida praticamente crua. Ontem estava bem ruim, só o frango que estava bom e na primeira fila, na última fila estava cru. Procuramos a direção da escola, que não quis se pronunciar. Por meio de nota, a Secretaria da Educação do Estado informou que tomou conhecimento da situação e já adotou providências. Entre as medidas tomadas, a empresa que fornece as refeições foi notificada para prestar esclarecimentos. Ainda segundo a nota, caso venham ser comprovadas as denúncias, a empresa pode ter o contrato rescindido, pagar multa e ficar impedida de participar de licitações por 5 anos. Em Itapipoca, no litoral oeste, crianças precisaram ajudar a empurrar um ônibus que ficou atolado na estrada. Foi na comunidade Tremembé. Chovia bastante e a estrada que liga a região às escolas estava esburacada e com muita lama. No vídeo, feito na última quarta-feira, é possível ver os estudantes do lado de fora do veículo ajudando a empurrá-lo. De acordo com a prefeitura, equipes visitaram o local e estudam uma forma de melhorar esse acesso. No bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, moradores de uma casa na rua Urucutuba tiveram um susto enorme na madrugada de hoje. Emanuela, um ônibus entrou na casa durante a madrugada, é isso?
Manuela Braga não está nos ouvindo, daqui a pouco a gente volta com ela com informações sobre esse caso. Adriana. No bairro João 23, em Fortaleza, 2 suspeitos foram presos com celulares e uma bolsa após um assalto em um transporte coletivo. Motociclistas que passavam pelo local ajudaram a perseguir e a identificar esses suspeitos aí que você vê nas imagens. Um deles filmou toda a ação dos policiais. De moto, os PMs cercam um homem que se rende logo que é abordado. Ali perto, a polícia capturou mais um envolvido. Com eles, foram apreendidos uma pistola falsa e uma faca, além dos objetos das vítimas. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, veio hoje a Fortaleza e se reuniu com empresários de diversos setores da economia cearense. Ele já é o 8º ministro do governo Jair Bolsonaro a visitar o Ceará só este ano. O ministro Paulo Guedes começou falando sobre as estratégias do governo federal durante a pandemia e disse que o país reagiu de uma forma heróica. Nós fizemos a reforma da Previdência, que estava aí há 30, 40 anos parado. Nós fizemos todo o marco regulatório, saneamento, gás natural, cabotagem, nós estamos avançando com todo o marco regulatório. Nós fizemos uma PEC emergencial que praticamente elimina as crises fiscais que durem as longas crises fiscais. Em seguida, falou sobre as privatizações. Afirmou que o governo pretende privatizar ainda este ano Correios, Eletrobras, Aeroporto Santos Dumont, Porto de Santos, Porto de Vitória, Aeroporto de Congonhas e Galeão. Nosso programa previa privatizações. Eu não posso acreditar que nós chegamos ao 4º ano de mandato e não conseguimos executar isso, porque vai ter alguma instância que está impedindo a satisfação de um desejo popular. Paulo Guedes destacou as ações econômicas do governo como grandes feitos e que o país está condenado a crescer. A primeira foi justamente o microcrédito digital para o microempreendedor individual. Uma segunda medida é o consignado. O consignado tinha passado de 35% para 40%. Durante a pandemia voltou para 35%. Nós botamos de novo em 40%. Uma outra medida foi o saque extraordinário do FGTS. Antecipação do 13º, da mesma forma, uma medida que nós tínhamos feito durante a pandemia. Chegou a guerra, subiu o preço da comida e tal, a primeira pessoa que você pensa, os aposentados, os mais vulneráveis, os idosos, deixa eles sacarem o 13º deles já. O ministro não pôde deixar de responder questionamentos sobre a crise mundial por conta da guerra na Ucrânia e nem sobre as dificuldades internas com a inflação e a alta do preço dos combustíveis. A guerra é muito ruim para o mundo, é péssimo para o mundo. E é no momento em que a economia mundial começava a se reerguer depois da pandemia. Então ninguém pode dizer que a guerra é boa. A guerra não é boa nunca. Vidas estão sendo perdidas, isso é péssimo. A única coisa que eu disse é que o Brasil está sempre preparado e mobilizado para enfrentar os desafios que surgem. É hora de futebol no JC. Amanhã tem Ceará e Fortaleza em campo pela Copa do Nordeste. O Alvinegro pega o Campinense fora de casa e o Tricolor recebe o CRB no Castelão. Fala, Farias, o que esperar desses 2 jogos? Olá, boa noite. Nossos 2 principais clubes da Série A do Campeonato Brasileiro voltam a campo amanhã, agora pela Copa do Nordeste. Fortaleza recebe em casa no Castelão. Os 2 jogos são 17 horas e 45 minutos. Não sei por que é na mesma hora, mas corra da CBF. Pois bem, então Fortaleza pega aqui o Clube de Regatas Brasil de Maceió das Alagoas. Inquestionavelmente, a gente não está aqui para querer inventar ou enganar o torcedor, que é inteligente. Todo mundo sabe que o Fortaleza, pelo time que tem, pelo time que montou, pelo investimento que fez, só agora quase 20 milhões de reais, então, jogando em casa, ele é o favorito. Isso não quer dizer que já ganhou, claro, porque a turma ia complicando, se lembra? Com aquela arbitragem também. E o Vozão viaja para Paraíba, para Campina Grande, e lá vai enfrentar o Campinense. Aí o negócio realmente complica mais um pouco, porque
o time do Campinense é um bom time, joga em casa, com o calor da sua torcida, aquele negócio todo. Então, poderá até complicar alguma coisa, mas o Ceará é o líder até agora da competição, jogou muito bem a partida contra a Tuna Luso de Belém do Pará, e a gente espera, evidentemente, ter um belo espetáculo e também uma vitória do glorioso de Porongabuçu. Passem uma boa noite e até segunda-feira, se Deus quiser. Ainda hoje no Jornal da Cidade, após várias tentativas, barco encalhado na Barra do Ceará é removido. Mãe e filho são atropelados por carro em alta velocidade. A mulher, que era professora, morreu na hora. JC de volta e a gente retoma o contato com a Manuela Braga para falar sobre o caso do ônibus que invadiu uma casa durante a madrugada, assustando toda a família. Manuela, alguém saiu ferido nesse caso? Boa noite para você. Boa noite. Olha, saiu sim. O motorista do ônibus teve que ser socorrido, mas apenas com ferimentos leves. Esse acidente aconteceu por volta das 4h30 da manhã na rua Urucutuba, no bairro Granja, Lisboa. A informação que se tem é que a barra da direção do veículo quebrou, o motorista perdeu o controle e invadiu uma casa. O veículo foi parar dentro da sala da residência. As pessoas que estavam na casa, obviamente, acordaram assustadas, mas nenhuma das pessoas da casa se feriu. A AMC esteve no local para avaliar aí, os danos, e também a empresa do ônibus esteve lá para poder ver o que pode fazer pela família, já que o ônibus quebrou, derrubou boa parte dessa residência. Mas, felizmente, ninguém saiu ferido com a gravidade maior. Esse fato aconteceu em um ônibus que faz a linha Planalto Granja Lisboa, e o motorista ia começar o dia dele de trabalho, por volta das 5 horas da manhã, havia acabado de sair da garagem quando o acidente aconteceu. Eu retorno com você, Alexandre. Obrigado, Manuela, pelas informações. E na quarta-feira, você viu aqui em primeira mão no Jornal da Cidade imagens de um carro que ficou completamente destruído após o cilindro de gás natural explodir durante o abastecimento. Hoje foram divulgadas imagens
do momento da explosão. E essas imagens são impressionantes. Veja só. O motorista aguarda do lado de fora do veículo. Do outro lado do carro está ali o frentista. De repente você vai ver, olha só, a explosão. Partes do carro voam para todo lado. O cilindro, inclusive, teria ido parar a mais de 50 metros de distância. Outros carros foram atingidos e, apesar do susto, não houve feridos. De acordo com o Sindicato Nacional das Empresas de Inspeção e Vistorias Veiculares, o usuário instalou o cilindro irregular no carro. Não realizou a inspeção de segurança e o posto errou porque também não exigiu a apresentação do selo do Inmetro. Em Massapê, no norte do estado, um homem de 80 anos foi preso após ser flagrado praticando atos sexuais com um cachorro. Jonas Deison, do Sobral Online, tem mais detalhes. Um homem de 80 anos foi detido na manhã desta sexta-feira na cidade de Massapê, aqui na região norte do estado, após ser flagrado por moradores da cidade praticando um ato de abuso contra uma cadela. Segundo a polícia militar, o suspeito estava no centro da cidade realizando atos que foram classificados como de abuso por colocar as partes íntimas no animal. Assim, a equipe da polícia conseguiu identificar o homem que, através de denúncias de populares da cidade, conseguiram identificar o idoso e conduziu, na sequência, para a Delegacia de Polícia Civil na cidade. Desde setembro de 2020, quem pratica os atos de abuso, maus tratos ou violência contra cães e gatos podem pegar até de 2 a 5 anos de reclusão. Ainda conforme a lei sancionada também, é previsto multa e proibição da guarda para quem praticar os atos contra esses animais. De Sobral, na região norte do estado do Ceará, Jonas Deison para o Jornal da Cidade. Em Tauá, região dos Inhamuns, a polícia prendeu um homem que tentou aplicar o golpe do nude em várias pessoas. Elmar tem informações ao vivo. Elmar, ele tentava extorquir as vítimas, dizendo que iria divulgar fotos íntimas da pessoa. Boa noite. É isso mesmo, Adriana. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Cidade. De acordo com as investigações da Polícia Civil, foi quem chegou até o Francisco Alisson Barbosa. Ele tentava extorquir as pessoas, dizendo que ia divulgar nudes, fotos íntimas e até vídeos com relações sexuais. Tudo isso ali nas cidades de Tauá e Parambu, que são cidades vizinhas já perto do Piauí. As investigações duraram 6 meses até chegar o Alisson, que foi preso em Crateús. Com ele foi encontrado um adolescente que foi apreendido, que supostamente estava com a arma, um revólver 38 e também munições. Mais de 10 pessoas foram extorquidas e uma delas chegou até a fazer um pix de valores, com valores para ele, para que ele não divulgasse esses supostos vídeos. Agora ele vai responder por isso. Ele que já tem inclusive passagens pela polícia e agora vai voltar para a cadeia. Volto com vocês. Obrigada, Ilmar. O Programa Alimenta Brasil, criado pelo governo federal em 2004, suspendeu os recursos que garantiriam o leite para famílias carentes aqui no Ceará. Essa suspensão do alimento prejudica não só as instituições que trabalham com famílias carentes, mas também produtores rurais. O governo federal cortou em fevereiro os recursos para o Ceará do programa Alimenta Brasil na modalidade leite. O programa substituiu o Programa de Aquisição de Alimentos, criado em 2004. No Ceará, o programa era possibilitado por um convênio entre governo federal e estadual. 80% dos recursos vinham da União. Com a suspensão do repasse, o Estado não tem como manter a distribuição de alimentos para as famílias que precisam. O programa, no ano passado, chegou a aproximadamente 300 mil pessoas diariamente sendo alimentadas com leite. Porque esse convênio é com o governo federal, que tem um repasse de 80% do recurso e 20% do governo do Estado. E teve uma programação para atender no início do ano, praticamente 2 meses, janeiro e fevereiro. Não tivemos mais continuidade agora, teve que paralisar porque não tivemos recurso suficiente para continuar. Não apenas as pessoas atendidas pelas instituições que recebem o leite ficam prejudicadas, mas também os pequenos produtores rurais, já que eles produziam leite distribuído pelo programa. No Ceará, eram 1.500 produtores cadastrados e 7 cooperativas. Com o corte dos recursos do programa Alimenta Brasil, cerca de 300 mil pessoas no Ceará vão deixar de ser beneficiadas em 139 municípios. Em Fortaleza, essa aqui é uma das
das instituições que era beneficiada por esse recurso. E agora, cerca de 600 crianças e adolescentes vão deixar de contar com esse reforço na merenda. O nosso atendimento ele é voltado ao atendimento de crianças e adolescentes, na faixa etária de 7 a 17 anos, 18. E a gente atende também o público adulto e idoso. Está tendo a falta do leite agora, deu uma parada, um projeto do governo federal. E está sentindo muita falta, porque seria o lanche que a gente serve, é justamente com parceria com esses outros órgãos, tanto vitaminas que a gente usa o leite, como o mingau, e isso está fazendo uma grande falta mesmo. 450 crianças e 150 adolescentes participam de atividades como reforço escolar, capoeira, informática e balé. Tudo de graça. E o lanche é um atrativo a mais para esses jovens. Está afetando até a questão das crianças voltarem, pela ajuda que eles têm aqui também. E aí sente falta, né? A Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará já está em diálogo com o governo federal para pedir a continuidade dos recursos. Então notificamos o Ministério pedindo para fazer uma programação orçamentária até o final do ano, para não haver descontinuidade, tanto para os produtores como também para as famílias vulneráveis, porque são elas que estão no dia a dia se alimentando, que precisam desse alimento fundamental. Durante a pandemia, o governo do estado criou o Auxílio Cesta Básica para amenizar o sofrimento dos trabalhadores autônomos prejudicados pelo lockdown. Mas muitos trabalhadores ainda não foram retirar o benefício e o dinheiro pode ser devolvido aos cofres públicos. O Auxílio Cesta Básica beneficiou 29.184 profissionais de diferentes segmentos que tiveram a renda impactada pela pandemia de Covid-19. Trabalhadores do transporte escolar e alternativo, ambulantes, feirantes, taxistas, mototaxistas e motoristas de transporte por aplicativo são alguns dos beneficiados com o programa social. Antônio Carlos não atendeu às ligações da Secretaria de Proteção Social responsável pela entrega dos cartões. Só hoje ele descobriu que poderia vir pegar. Eu fiz o meu cadastro, mas eu não consegui entrar em contato, não consegui pegar o cartão. Aí entrei em contato pela internet com eles, eles falaram que ia ligar para mim, mas como eu trabalhava, eu não atendia telefone. Vim buscar hoje e recebi e estou feliz. Matheus é motorista de aplicativo e descobriu pela TV que o cartão estava pronto. Eu descobri através do jornal, então estava disponível. Ele contribui para a alimentação da família, né? Em alimentação em casa, ajuda. Mesmo atrasado, o benefício chegou em boa hora para Sandra. É que além de ainda não ter recuperado os prejuízos causados pela pandemia, a inflação dos últimos dias deixou o orçamento ainda mais apertado. Aí demorei porque eu estava sem celular e a minha filha viu na internet que eu estava com direito a esse cartão. Tudo ajuda é muito bom, porque nós estamos passando um período muito difícil. E eu trabalho assim na rua, maior dificuldade, né? Tá tudo caro. Os cartões de alimentação têm saldo de R$ 200 cada. 1.391 trabalhadores autônomos que fizeram inscrição em abril passado ainda não compareceram à SPS para retirar o benefício. O prazo acaba em 30 de abril. Em torno de 1.300 pessoas não vieram pegar o seu benefício, o seu cartão, com um depósito de R$200. Agora, nós divulgamos no site da SPS uma lista para que essas pessoas venham pegar, mas é somente para quem fez a inscrição no período de abril a junho de 2021 e que não vieram pegar. E as consequências da guerra na Ucrânia já atingem a nossa rotina. Primeiro foi a alta dos combustíveis e agora é o preço do pãozinho que disparou. O quilo do carioquinha já é vendido por quase R$19. Ele não pode faltar no dia a dia de muita gente. Quentinho, só com manteiga, com ovos, queijo, em um super sanduíche. É claro que estamos falando do pão e o mais consumido, que é o carioquinha. Pão tá na tradição do brasileiro, tá na nossa pão com café, né? Com manteiga, com queijo, com café, geralmente pela manhã. Nesta padaria, no bairro Cidade 2000, o preço do quilo do pão carioquinha subiu de um dia para o outro, quase R$2. Ontem custava 17 e hoje já está por quase 19. As panificadoras não tiveram outra opção a não ser repassar o aumento do preço do trigo
trigo para o consumidor. Até ontem a gente estava mantendo o preço de R$ 17,00 o quilo do pão carioca, mas infelizmente a gente teve que alterar o preço. Agora está R$ 18,50 por enquanto, né? É uma pena falar isso para o consumidor. E o pão sovado está R$ 19,00 o quilo. O motivo desse aumento foi a disparada do preço do trigo por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. A previsão do Sindipan, Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Ceará, é de que o quilo do carioquinha em Fortaleza ultrapasse R$ 20,00. Em decorrência de 40% desses aumentos do trigo, as padarias ainda não aumentaram porque tem estoque de farinha em casa, mas provavelmente teremos aumento do pão nas lojas, nas padarias daqui do Ceará. Com o aumento do trigo, todos os outros produtos, como bolachas, bolos, torradas, também sobem o preço. Inclusive o pão de coco, que é tradicional entre os cearenses nessa época do ano. Pois é, dessa vez, essa deve ser a Páscoa com o pão de coco mais caro da história. O pão de coco vai ser o mais caro de todos os anos, porque além do coco estar caro, o trigo também está absurdamente mais caro. E a matéria-prima é muito caro para produzir o pão de coco. Uma professora morreu e o filho dela ficou ferido após serem atropelados por um carro em alta velocidade. Os dois estavam de bicicleta. Quem tem as informações ao vivo é Manuela Braga, o motorista responsável por esse acidente, inclusive fugiu do local e mesmo assim foi ouvido e liberado pela polícia. Manuela, boa noite. Boa noite, Adriana. Na verdade, a gente não pode dizer que ele fugiu. Ele se apresentou no primeiro posto da Polícia Rodoviária Estadual, na mesma CE, logo após o acidente acontecer e foi conduzido até a delegacia do município de Aquiraz, onde foi ouvido e liberado. Ele vai responder por homicídio doloso quando não há a intenção de matar. O acidente aconteceu na CE 040, no trecho entre o município de Pindoretama e Aquiraz. A professora estava trafegando com o filho quando o veículo acabou colidindo com as duas bicicletas. A professora, identificada como Maria Aurilene Alves, ela teve morte imediata. Já o filho, ele foi socorrido pelo SAMU para uma unidade hospitalar, sofreu apenas ferimentos leves. A delegacia do município de Aquiraz está investigando as circunstâncias em que o acidente acabou acontecendo. Adriana. Obrigada pelas informações, Emanuela. O desembargador Teodoro Silva Santos lançou um livro sobre o juiz das garantias. O evento foi marcado por presenças ilustres, como a do presidente do Tribunal de Justiça do Ceará e o governador Camilo Santana. Aprofundar a análise no âmbito do juiz das garantias, figura ainda inédita no judiciário, é o tema central do livro O Juiz das Garantias, sob a ótica do Estado Democrático de Direito, a adequação ao ordenamento jurídico brasileiro, de autoria do desembargador cearense Teodoro Silva Santos, lançado nesta quinta-feira no Yacht Club. Estamos aqui em confraternização e aqui prestigiando o desembargador Teodoro Silva Santos, que antes integrou o Ministério Público e hoje integra o Poder Judiciário cearense. Fruto da tese de doutorado do magistrado, que também é professor universitário de Direito Processual Penal, o livro defende a implantação do Instituto do Juiz das Garantias, que, segundo explica o desembargador, traz o fortalecimento da imparcialidade do julgador na esfera criminal. São 5 capítulos, mas nós podemos focar os principais como os procedimentos criminais, onde está o sistema acusatório e exatamente o princípio da imparcialidade, que diz respeito a uma das maiores garantias do devido processo legal, que é o seu juiz imparcial. Praticamente 4 anos de pesquisa e chegamos à conclusão, levando-se em consideração que todas as normas inseridas no ordenamento jurídico que estão abaixo da Constituição estão a essa sujeita. A figura do juiz das garantias foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas logo em seguida foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, em 2020. Neste ano, o Senado reaprovou a figura do juiz das garantias. O projeto agora tramita na Câmara de Deputados e deve ser implementado no Judiciário Nacional em até 5 anos.
Para entender melhor, o juiz das garantias, ele garante as investigações do caso, enquanto a sentença e o acompanhamento do caso é feito por outro magistrado. O juiz das garantias ele é um instrumento processual constitucional que veio para adequar o Código de Processo Penal de 1941 ao sistema acusatório inserido no Estado Democrático de Direito. O evento contou com a participação de diversos amigos do desembargador, magistrados, advogados e políticos, como o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o governador Camilo Santana. Teodoro é um amigo, um desembargador, tem uma história de vida, de luta pelo judiciário cearense, estudioso, professor, doutor, e hoje entrega um produto importante para os alunos de direito, para os advogados, para a sociedade. Um grande jurista, pesquisador, que produz uma obra importante, né, para influenciar o trabalho, influenciar positivamente o trabalho de quem tem essa nobre e dura tarefa de ser juiz. Em instantes, saiba o que funciona e o que não funciona no feriado de amanhã. E ainda, aproveitando maré alta, a tripulação consegue desencalhar barco que estava preso a um banco de areia na Barra do Ceará. E depois de quase 2 semanas, finalmente, o barco Lagoa Paranaense, que já tinha inclusive sido apelidado de Barra Hope, foi desencalhado. Emanuela, no dia de hoje era esperada uma das maiores marés do mês, oportunidade ideal para essa operação, não é isso? Isso, e foi exatamente por causa dessa maré que o navio, o barco acabou por ser retirado do local. Conseguiram aí, com a ajuda de um rebocador, fazer a retirada dele. E esse foi por volta das 14 horas, das 16 horas, corrigindo, ele foi levado para um estaleiro. Vale ressaltar que desde quando ele encalhou, já se sabia que a maré propícia para a operação de retirada seria hoje. Acabou se confirmando, A tripulação do navio, do barco, ainda está aqui em Fortaleza. A empresa havia tentado ao longo desse período outras operações de desencalhe, mas isso só aconteceu realmente hoje. Vale ressaltar que durante todos esses dias o barco, que ficou conhecido como Barra Hope, virou uma atração turística na região da Barra do Ceará, atraindo turistas até de outros estados para ir lá tirar aquela fotografia. Mas hoje, a paisagem ela acabou sendo mudada porque o barco agora está no estaleiro. Eu retorno com vocês. Obrigada, Manuela. Vamos ver agora o que é destaque no Jornal da Record, que começa logo depois do Jornal da Cidade.
Boa noite. Você vai ver em instantes no Jornal da Record. Cai o desemprego no Brasil, mas o número de desocupados ainda é de 12 milhões de brasileiros e 38 milhões de trabalhadores não têm carteira assinada. No JR, os dados do IBGE para o trimestre. Ministro do Supremo manda bloquear o Telegram por desobediência. Para Alexandre de Moraes, os administradores do aplicativo desprezam a justiça brasileira. Na Rússia, o presidente Putin dá demonstração de força e é ovacionado por milhares em estádio na celebração dos 8 anos de anexação da Crimeia e diz que a Rússia está unida. O presidente da China, Xi Jinping, declara a Joe Biden dos Estados Unidos que é contra as punições econômicas à Rússia e defende diálogo para a retomada da paz. A gente se encontra já no JR. Até já. Com esse período chuvoso, os casos de arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, têm aumentado em Fortaleza. A chikungunya, por exemplo, que causa muito mal-estar e dores no corpo, registrou um aumento de 96% em comparação com o ano passado. Por isso é importante adotar todas as medidas para evitar a proliferação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Jeová foi acometido pela chikungunya há uma semana. As fortes dores no corpo ainda não passaram. Dores de cabeça, 3 dias com febre, dores na junta, né, que é onde começa. E às vezes enchendo também um pouco, né. E começou do nada. Menos esperei amanhecer o dia bom. Quando almocei, retornei do almoço. Começou as dores, né? Neste período chuvoso, os cuidados com as arboviroses devem ser redobrados. Focos de infecção pelo mosquito são muito comuns. Para se ter uma ideia, nas 10 primeiras semanas do ano, 12% dos 1.660 casos suspeitos de dengue em Fortaleza foram confirmados. Já em relação à chikungunya, o aumento nesse primeiro trimestre de 2022 foi de 96%, se comparado com o mesmo período de 2021. Agora, em março, é que a gente começa realmente a ter uma tendência da realidade do que deva ser o ano, por vários motivos. Primeiro que, historicamente, é a partir de março onde os casos se elevam mesmo de forma significativa. Segundo, porque às vezes uma parte desses casos que não estão confirmados, eles estão em processo de investigação e esse processo não concluiu. Então, pode ter uma baixa, um número maior de confirmados, mas como essa investigação ainda não foi concluída, não entra para esses dados. Segundo o gerente da Célula de Vigilância Ambiental, alguns bairros apresentam casos de forma mais recorrente e esta análise é feita constantemente com a visita dos agentes de endemias. Alguns locais ali perto do Janguru Sul, outras regiões como Henrique Jorge, a própria Regional 6 em alguns locais, e a gente tem sempre tentado já agir precocemente para debelar esses possíveis surtos localizados. O trabalho é feito de várias formas. Quando detectados possíveis focos, o uso do fumacê é necessário. Em vários casos, este equipamento portátil resolve. O combate ao mosquito Aedes aegypti é feito não só pelo trabalho mais que eficiente dos agentes de endemias, mas também pelo cuidado da população. É importante que cada um verifique sua residência e os pontos onde prováveis focos possam aparecer, até porque esse período chuvoso é um prato cheio, tanto para a reprodução do mosquito quanto para a infecção da população. Tanto é importante a visita do agente de endemias dentro do imóvel para eliminar possíveis focos, como é importante o próprio morador ter o cuidado de olhar os seus depósitos. Tirar 5 minutinhos, 10 minutinhos do dia para olhar o seu quintal. Aonde você achar que não é importante, é lá onde o mosquito da dengue vai se reproduzir. Enquanto isso, o auxílio da população é essencial, porque se cada um fizer a sua parte, casos como o do Jeová serão bem mais difíceis de acontecer. Parece até as pessoas que querem ter consciência, né? De que isso não é brincadeira, porque às vezes pode levar até a morte, né? Dependendo do tratamento que você estiver fazendo, mas é complicado. E amanhã, sábado, é feriado estadual, para quem não lembra, dia de São José. A gente vai conferir então o que funciona e o que não funciona nessa data. As unidades dos Correios, por exemplo, estarão fechadas. Já no comércio, tanto as lojas de rua do centro da cidade quanto os shopping centers vão funcionar normalmente, segundo a CDL de Fortaleza. Você está conferindo tudo aí na tela. Os bancos, como de costume, não irão funcionar, já que é sábado. Nas farmácias, o funcionamento será facultativo, ou seja, abre quem quer. Os supermercados funcionam normalmente. No Metrofor, operação especial com horários diferenciados que você confere no portal GC+, o QR Code que já vai aparecer no cantinho da tela. VLT Cariri e Sobral não terão operação nesse feriado de São José.
para mais informações, para você saber o que abre, o que não abre, tudo direitinho. E principalmente funcionamento do Metrofor, que vai ter horário de funcionamento especial aqui em Fortaleza. É só conferir no gcmais.com.br. A gente encerra o JC falando agora da notícia que todos esperavam ouvir. A partir de segunda-feira, o uso de máscaras não será mais obrigatório em ambientes abertos. Já em ambientes fechados, o uso continua a ser obrigatório e o Elmar Lima tem mais detalhes dessa decisão. Que notícia maravilhosa, não é verdade, Adriana? Era o que a gente queria há bastante tempo. Foi anunciada pelo governador Camilo Santana agora há pouco. Só foi possível graças aos poucos casos, a redução nos casos, a redução drástica de mortes por Covid-19 e, claro, o avanço da vacinação. Então, a partir de segunda-feira, em ambientes abertos, o uso da máscara é facultativo, ou seja, usa quem quer. Já em ambiente fechado, ela continua obrigatória. Então, atenção, tem que levar sua máscara para todo lugar, mas a gente já conseguiu se livrar dela por enquanto. Então é só a partir de segunda-feira, mas em um ato simbólico, eu vou tirar aqui a minha máscara, como há tempos a gente não fazia, desde julho de 2020. Eu volto com vocês com essa notícia maravilhosa. Vamos avançando. Obrigado, Elmar. Para você que está em casa, boa noite e até segunda. Boa noite.